Começando mais um resumão de informações para que você possa ficar muito bem informado sobre o Esporte Clube Bahia. Então, sem mais delongas, vem comigo que vamos começar a falar sobre mais assuntos importantes do nosso Tricolor de Aço. Fala pessoal, começando aqui mais um conteúdo no canal SBTV para você ficar muito bem informado e atualizado com as últimas e principais novidades do Esporte Clube Bahia. Muito prazer a todos vocês, me chamo Antônio Neto e está começando aqui mais um vídeo. Antes de começar, é claro, peço o seu apoio, sua interação, deixa o like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative todas as notificações e é claro aquele comentário com a sua opinião a respeito dos assuntos que aqui iremos abordar nesse conteúdo, tá certo? Começando aqui uma série de informações para lembrar aqui a vocês, na partida contra o Atlético, na partida contra o Ferroviário, o Bahia prestou uma série de homenagens e, é claro, uma série de ações importantes naquela partida. O campeão brasileiro, de amputados da Série B, no caso o Bahia, deu uma volta olímpica antes do jogo de sábado e recebeu os merecidos aplausos do torcedor azul, vermelho e branco. Muito bacana também ver essa homenagem do Bahia prestigiando e, é claro, oportunizando o torcedor tricolor a ver os atletas que foram campeões dessa Série B do Campeonato Brasileiro de Amputados. Tomara que agora venha o título na Série A. É o seguinte, também na semana da visibilidade trans, Bahia e LGBT Tricolor levaram, a Fonte Nova torcedores que nunca haviam ido a um jogo de futebol no estádio por receio de preconceito e discriminação. A inclusão não faz mal a ninguém, como está aqui nas aspas do vídeo do pessoal do Mídia Ninja, Bahia Clube do Povo, Bahia ao Mundo, fez essa ação muito bacana e protagonizaram um vídeo muito legal também a respeito desse tema e muito bacana ver o Bahia se movimentando a favor dessas causas importantíssimas para a nossa sociedade. Além disso, traremos também aqui questões envolvendo solidariedade com relação aos torcedores tricolores, Um torcedor acabou tendo sua moto furtada dentro ali das imediações da Arena Fonte Nova, é isso mesmo. Meu querido amigo Danzinho trouxe aqui no Twitter uma postagem sobre isso, irei propagar para vocês poderem ter acesso, para quem por acaso ver ou conseguir colher informações para ajudar nesse processo aqui de, é claro, solidariedade tricolor. O que aconteceu aí? Deixei a moto embaixo do viaduto, chegou na hora lá, cadê a moto? Levaram. Levaram a moto do cara, o cara pagou lá pro comprovante aqui, Uma placa aqui, galera, quem souber. A chave na mão do cara aí, Como é seu nome, irmão? Luiz. Seu Instagram pra galera procurar caso encontrem. Luizinho Oficial. Luizinho Oficial. Aí, Tá aí, rapaziada, quem puder fortalecer e ajudar, compartilhando aí, será de extrema importância, beleza? Vamos lá, o Bahia também tem o seu duelo definido na Copa do Brasil na primeira fase da competição contra o Jacuipense fora de casa, provavelmente na Arena Valfredão, lá em Riachão do Jacuípe. Esse confronto deve acontecer no dia 1º de março, entre 22 de fevereiro e 1º de março, no caso, são as datas que estão ali definidas da CBF com relação à Copa do Brasil. O Tricolor de Aço joga no dia 22 contra o Sport, então a tendência é que seja depois dessa data que o Tricolor de Aço acabou divulgando nas redes sociais. A vantagem do Bahia é pelo empate e avançando, o Bahia pega o vencedor, quem avançar do confronto entre Camboriú de Santa Catarina e também de Manaus, tá certo? Galera, números de ontem contra a equipe do Bahia de Feira. Everaldo nos últimos 3 jogos marcou 3 gols, concedeu 1 assistência, 7 finalizações assertivas de 10, com relação ao alvo, 3 assistências para finalização e participou diretamente de 4 dos 6 gols do time nesse período. Tomara que ele continue nessa pegada e que possa cada vez mais ajudar o nosso time. Tomara que ele continue nessa evolução. E aqui, como o pessoal do Footstats e Scouts Bahia trouxeram, essa situação de aproveitamento da questão de finalizações, ele acertou o alvo em 100% das finalizações no jogo de ontem contra o Bahia de Feira. Foram 5 finalizações certas e 2 gols. 8.0 pelo índice Footstats nessa partida. Além dele, o destaque para o David Duarte no triunfo também para a equipe do Tricolor de Aço contra o Bahia de Feira, perdão. Foram 76 passes certos, de 76, não errou nenhum passe, 2 finalizações, 3 lançamentos certos de 4, um passe para finalização, 12 rebatidas, nenhuma falta cometida e nenhuma perda de posse nessa partida de ontem contra a equipe do Bahia de Feira. Demonstrou evolução com relação à partida contra o Ferroviário, que ele entrou meio perdido na partida e acabou não desempenhando um bom futebol. E é o seguinte, metade dos clubes da Série A
pedem um novo limite de estrangeiros para a competição, né? América, Atlético, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Inter, Santos e São Paulo encabeçam o movimento. A tendência é que o limite aumente de 5 para 7 gringos por equipe. Matéria do Globo Esporte com relação a isso. Deveremos ter definição em breve sobre esse assunto. E o Bahia não está no meio dessas equipes aqui. Não sei se vai se pronunciar a respeito desse assunto. Em breve também deveremos ter outras informações sobre isso. Outro dado estatístico interessante sobre o jogo de ontem, que é o seguinte: o Bahia chegou a 16 partidas sem perder em casa, considerando o final de 2022 e o começo desse ano de 2023, algo que não acontecia desde 2018. O pessoal do SC Bahia também trouxe aqui com foram muito ágeis com relação a isso, muita informação importante que é propagada por esse perfil. Um abraço para eles. Ingressando no tema de mercado da bola é o seguinte: o volante Darlan chamou a atenção do Bahia e do Cuiabá. Eles procuraram a equipe gremista, porém a procura não avançou por conta de um veto, né, porque o Renato Portaluppi ele gosta do atleta e pretende utilizar na temporada, pretende e acha que ele vai ajudar na temporada. Informação do César Fabres, que foi publicada pelo pessoal do Tudo Grêmio no Twitter, tá certo? Também sobre o jogo de ontem, né, o jogador que acabou sofrendo pênalti na jogada contra a equipe do Bahia de Feira, né, naquele momento na área, estava impedido. A reclamação realmente procede, só para quem ainda não teve acesso a essa informação e a essa imagem, estava impedido esse jogador aqui que acabou sofrendo pênalti, tá certo? Enfim, ontem tivemos 14.249 torcedores presentes na Fonte Nova, o menor público do Bahia com o mandante na temporada, em horário muito ruim, um horário complicadíssimo, depois de um empate tenebroso contra o Ferroviário. E mais uma vez salientar a força do torcedor do Bahia, que foi imprescindível para a virada na segunda etapa principalmente. E por que eu falo sobre isso? Por quê? Por conta de terem barrado a entrada de bandeiras, de integrantes com camisa alusiva, sem alusões à organizada, implicações recentes, a Bamor ficou sentada e sem cantar na primeira etapa em forma de protesto. E voltaram a cantar no segundo tempo, a diferença foi absurda, sem eles no estádio. É complicado, mas muitas pessoas têm que aceitar e têm que afirmar isso, porque viram teatro. Sem a Bamor no estádio, sem a força dos caras apoiando, viram teatro, isso não é de agora. Tá? Então fica registrada essa informação. Além disso, outra informação importante que eu pude observar na Fonte Nova foi a seguinte: teremos seguranças a partir de agora, né? Acho que foi feito o teste no dia de ontem com relação a essa presença dos caras nas escadas, para tentar solucionar o fim da situação envolvendo os escadeiros, né? Para quem não tinha visto, tá aí a informação, ó. Realmente deveremos ter o fim do problema dos escadeiros na Fonte Nova, é isso mesmo. Vou dar aqui um zoom para vocês poderem observar o seguinte: teremos seguranças instalados, posicionados ali nas escadas do setor leste inferior, vocês podem ver aqui no vídeo, né, ali eles posicionados perfeitamente nas escadas, e também aqui no setor oeste inferior. Aqui não dá para ver tanto assim por conta da posição da bancada de imprensa, mas sim, oeste inferior e leste inferior, a tendência é que esse problema dos escadeiros sejam solucionados e cada vez mais a operação da Fonte Nova esteja em evolução. Torcemos para que as medidas cabíveis sejam tomadas com relação a essas modificações e denúncias da nação tricolor. Foi o vídeo que eu fiz no dia de ontem, né, para registrar essa informação importante para o torcedor tricolor. A tendência é que isso seja aprimorado e intensificado em outros setores que necessitarem dessa circunstância, tá certo? E, inclusive, salientar outro detalhe que eu acabei observando no dia de ontem. Depois do gol do Bahia, né, o Paiva fez algumas modificações, dentre elas foi conversar com o Cicinho após modificar ele, né? Ele acabou sendo substituído, o Jacaré foi para a direita e o Kaique acabou entrando. E após a saída, o Paiva foi conversar com ele, acabou virando ali as costas para o treinador português, né? Pode ter sido que ele não tenha escutado o Paiva, né, por questões ali também de cansaço, né, de estar desatento, ou indignação por ter saído por um cara que não é da posição dele, ou, é claro, com relação a também ser substituído naquele momento, não devia estar agradado com a partida que ele vinha fazendo, poderia estar indignado com isso, mas tenho certeza que depois ele deve ter conversado com o técnico português no vestiário com relação a esse momento, tá certo? Só lembrar vocês que Kaique não é desfalque do Bahia para a partida de sábado contra o Docimel, tomou o terceiro cartão amarelo e não estará diante da equipe do Docimel lá em Jequié pela oitava rodada. O pessoal do Portal Tricolor Net trouxe aqui informação só para poder salientar para vocês
essa situação, beleza? Galera, e pra finalizar o vídeo de hoje, sobre a situação de Belintani lá no podcast Prisma, né, no projeto Prisma do Bahia Notícias, ele disse o seguinte, que o Gabriel Pereira não está mais no CT, não está mais treinando lá, já retornou para São Paulo para resolver suas pendências relacionadas ao visto de trabalho e deve voltar para o New York City em breve, e Gregory não veio porque está muito valorizado e também não deu certo por conta dessa situação atual da sua valorização no mercado, não seria uma potencial movimentação que seria economicamente adaptável ou acessível ao que o Bahia está pretendendo hoje. Só que ele também falou sobre um momento de dificuldade com relação ao seu pedido de impeachment e soltou o verbo com relação a um grupo de conselheiros que protocolou esse pedido, disse que o Bahia inclusive ia virar o que o Vitória poderia virar o que o Vitória está passando hoje com relação à Série C, depois voltar para uma Série B, mas enfim, toda essa questão de desgaste político e tudo que eles estão passando na atual circunstância. O sistema não é um sistema de vingança tá morto. Internamente chegaram para você dentro do clube e sugeriram? Jamais, jamais. Lógico que a gente teve pedido de impeachment do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia no século XXI, pós-democracia, menos de 10 anos depois da intervenção. Um grupo de conselheiros protocolou um pedido de impeachment no Conselho Deliberativo com a justificativa de que eu demorei para contratar o diretor de futebol. Veja que a democracia do Bahia não é tão forte quanto a gente imagina que é. Então, houve uma tentativa de golpe ali estabelecida, que o sistema do Conselho, inclusive do presidente Leonardo Martinez, permitiu que a gente mostrasse que não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. O Brasil tem vivido circunstâncias em que se as instituições não forem fortes, a gente acaba a democracia. E no Bahia, por pouco, a gente não teve um presidente que foi aberto um pedido de impeachment ou que não aguentou e renunciou. E aí como é que estaria o Bahia hoje, Ulisses? Como é que estaria, Fernando? Sem SAF, porque não ia ter SAF. Provavelmente na Série B ou talvez na Série C, porque ia entrar num caos de eleição, de dívida, de não sei o quê, de déficit, de um monte de coisa. Jogador desfocado. Jogador desfocado, um caos. E, quem sabe, ia virar o que o Vitória passou e está tentando se recuperar agora. Então, as pessoas que fazem isso nos momentos ruins têm que fazer uma autocrítica e dizer assim, errei. Eu não vi ninguém fazer isso. Eu não vi ninguém fazer. Porque eu reconheci vários erros meus. Mas quem protocolou pedido de impeachment, pedindo impeachment do presidente, nunca foi para... Adoram o Twitter, né? Mas nunca foram pro Twitter para dizer errei. Se tivesse acontecido, o Bahia estava na lama hoje. Né? Então pronto, eu não quero aqui ficar na arrogância, não é isso. Eu estou falando para o bem da democracia do clube, para que das próximas vezes, com outros presidentes que isso aconteça, a gente saiba olhar para trás e veja o exemplo e veja o que é certo fazer. O presidente que é eleito por 3 anos, ele tem o direito de terminar o mandato, salvo se tiver alguma irregularidade prevista no estatuto. Não importa o resultado esportivo, não importa. É isso que a democracia, ela gera problemas e ela gera soluções também. Eu falei do Vitória, você disse que não... Aí, né, inclusive, não sei se ele captou aqui nesse momento, mas ele falou sobre a questão de ser um pedido, praticamente um golpe, né, com relação a esse pedido de impeachment por conta desse caso específico. Mas enfim, esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os pontos que foram abordados nesse vídeo. Tamo junto e até a próxima.